Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nicolas Chútico, sou um dos hosts aqui do podcast Conselho e Conselheiros. Se você ainda não nos segue, por favor, para tudo agora, vai no YouTube e clica lá em buscar Conselho e Conselheiro. Se não for essa plataforma que você teve acesso a esse conteúdo, assine o nosso canal. Clique no sininho para receber o conteúdo em primeira mão e compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, um grande amigo, um profissional incrível, que eu vou pedir a ajuda do Glauco Sampaio para apresentá-lo. E aí, Glauco, tudo bem? Mais um episódio internacional? Tudo bem, Nick? Muito bacana poder fazer o episódio internacional, agora com um brasileiro de muito sucesso, né? Muito bacana a gente poder ver essas histórias. Todo brasileiro tem a curiosidade de falar, putz, como é que é viver fora, como é que é ter sucesso fora do Brasil, e ouvir das pessoas que fizeram essa jornada e que conseguiram ter sucesso é super bacana, ouvir um pouco da experiência dele, dos perrengues, a vida como ela é, e também falar um pouco da nossa visão aqui de conselho, de comunicação, né? Uma pessoa que tem uma experiência vasta e muito interessante de como se comunica no caso de um incidente cibernético, já foi fundador de empresas que apoiavam outros em resposta a incidentes, em comunicação, como fala com executivos, como fala com imprensa, com poder de storytelling fantástico. E Como vamos fala lá, com os grupos de investimento que ele participou de roadshows ali, pre-IPO de grandes empresas, que a maneira de comunicar deve ser completamente diferente, né? é isso aí, vamos lá. Então, sem mais delongas, eu gostaria de trazer ao palco o grande executivo e que tenho o prazer de chamar de amigo e irmão Vitor de Souza. E aí, pessoal, valeu, hein? Episódio internacional, então vamos misturar inglês e português. Vamos ver se dá. Exatamente. O pessoal pode até desconfiar e falar, nossa, mas ele estava falando inglês, o sotaque muito carregado, ele não é brasileiro. Mas, né, fala pra gente que não é de hoje que você está nos Estados Unidos. Por favor, se apresente. Que isso, cara, sou brasileirão aí de São Paulo, capital. Saí do Brasil em 99, já faz um tempinho, mas minha família ainda está por aí, vários amigos, conto como vocês, grandes parceiros nessa jornada de trabalho e muito feliz de voltar aqui e compartilhar. Eu passo muito tempo no Brasil, lógico, não só pessoalmente, mas também por causa de negócios, né? Tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, inclusive hoje com a Okta, que o mercado do Brasil é fundamental, né? Em todas as empresas que eu passei, em vários estágios, seja um mercado bem grande, como a Cisco no Brasil, ou um mercado que está começando a vender, no nosso caso juntos, Nicolas, na época da FireEye, ou agora mesmo na Okta. Então, sempre aprendendo, escutando e repassando as lições para a indústria toda ficar forte, né? Então, estou feliz de ter essa parceria com vocês e vamos conversar. Com certeza. E a gente está num momento tão especial aqui nesse ano, final de 2024, início de 2025, no tênis brasileiro, né? Com a Bia, com João o João. Fonseca. Exatamente. Fala um pouco da tua formação. Eu já dei um spoiler aqui, falando que o tênis foi um dos responsáveis de você ir aos Estados Unidos. Você podia falar um pouco da tua formação e dessa sua trajetória aos Estados Unidos? Lógico, sim. Então, vez que eu visitei os Estados Unidos, foram 12 anos, eu vim para um campeonato de tênis aqui. E foi abriu aquela visão na hora, assim, fiquei completamente, uau, que lugar, e muitas oportunidades de várias pessoas do mundo todo jogando tênis, até o momento no Brasil jogava os campeonatos regionais no estado de São Paulo, alguns na Santa Catarina, mas estava ali ao redor só do Brasil mesmo, então vindo para cá e começando a jogar tênis, eu fiz um camping de tênis que eu pratiquei com pessoas do mundo todo. Eu lembro que fiz várias amizades com o pessoal da Holanda, e França, e eu achei que é muito interessante. Então eu fiquei meio agarrado, tipo, essa oportunidade de ter amigos do mundo todo, né? Então foi nesse momento mesmo aí, quando eu tinha 12, 13 anos, que eu falei que eu gostaria muito de ter a oportunidade de vir aos Estados Unidos e ficar por aqui. E ao redor dos 13 anos, aos 16 anos, 17 anos jogando tênis no Brasil, ficou bem claro que as oportunidades nos Estados Unidos para continuar jogando tênis pela universidade seriam muito, muito boas. Você ganha um estudo, você tem acesso a os melhores coaches do mundo e vários torneios e todas as formas de você continuar praticando tênis, mas também admirar o estudo. Então foi isso que
que me deu aquela força, né, e muita disciplina, porque é bem competitivo, né? Inclusive, na época que eu estava lá, era tipo, o Guga tinha acabado de fazendo aquela ascensão no tênis mundial, então como você via que tinha uma onda de pessoas querendo jogar tênis no Brasil e todo mundo querendo ter oportunidades, mas eu tinha estava bem commitment, como chamava aqui, né? Tipo, eu fui bem focalizado, tava tipo, tem umas coisas que você tem que deixar para trás, né? Tipo, não estava participando de várias festas no Brasil e saindo com amigos de fim de semana. Meu fim de semana era viajava, jogava tênis, fim de semana inteirinho em campeonatos. Durante as férias de verão, em vez de estar na praia curtindo, estava fazendo 2 a day, que a gente chama aqui no treinamentos também. Treinava de manhã, treinava à tarde, se preparando para os campeonatos. Então, tudo isso liderou a uma grande oportunidade. Eu tive opções de bolsas para universidades nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos, então aí já focalizei e acabei chegando lá na Universidade de West Florida, onde que eu tive a oportunidade de jogar tênis e aprender, fiz área de International Business e Comunicação, e aí começou a nossa jornada nos Estados Unidos. Ô, Vitor, eu também fui atleta semi-profissional, vamos dizer assim, de judô, e eu tive a honra de apanhar de vários figurões. Apanhei do Aurélio Miguel, do Honorato, do Baby, nice. Vários caras da seleção brasileira. Assim. E aí, você enfrentou algum figurão no tênis ou não? À frente. Sim, e tomei pau também. O que eu me lembro foi... tem dois em particular. O Andy Roddick. Eu estava jogando na Copa Gerdau, Rio Grande do Sul, aí em Porto Alegre, um grande campeonato, e joguei contra o Andy Roddick. E na época ele tinha 15 anos, era 15 anos de idade, e foi 7-5, 6-3. Não foi tão mal, não, viu? Não, quase que não, deu, hein? Quase que deu, mas depois o cara acelerou, como vocês sabem, né? Mas foi. E o outro que também joguei dupla, o jogo foi um torneio nos Estados Unidos, foi contra o Fernando Gonzalez, um chileno também que chegou, né? O número 1 por um tempinho ali. E o cara tinha uma mão muito boa, viu? Nossa, esse foi um dos mais talentosos que eu assisti na minha época de crescimento. O cara tinha um talento, fazia a mágica com a raquete, e quando ele acertava aquela direita, eu lembro que eu tava jogando, era dupla, quando vinha aquela bomba, não dava nem para fazer o voleio, o negócio era outro nível, mas foi uma experiência muito legais e de passar por um tempo. E todas as lições de esporte eu aplico no business até hoje em dia. É fundamental. Isso que eu ia te perguntar, assim, eu falo muito disso na minha carreira, da lição do esporte, mas tem outra coisa que a gente tem em comum, que é a relação entre pessoas. Nós conseguimos nos expor ao acaso, fazer novas conexões, e nós nutrimos essas conexões por anos. Há pouco estávamos comemorando o teu aniversário e tinha as pessoas do college, tinha o pessoal dos seus amigos aqui do Brasil. Em termos de carreira, você poderia relacionar ao esporte e essa relação entre pessoas, não só entre empresas? Fundamental. Desde o começo, eu lembro que o momento muito interessante na minha carreira de tênis para virar para cá foi quando eu tive um coach. Eu tinha uns 13 anos, era um coach, aí o Glauco, no Brasil, se ele estiver escutando, o cara, ele era muito focalizado na parte completa de tênis. Não era só jogar tênis, era parte física, mental, foi nessa época que eu comecei entender realmente a importância de você tem que escutar as pessoas, tem que saber qual que é o feedback, tem que agir no feedback, tem que trabalhar para as pessoas que estão querendo te ajudar. Então, essa parte de coaching em relacionamentos muito grande. E é lógico que o tênis, apesar de ser um esporte individual, você está praticando com outras pessoas. Então, uns colegas meus aí de muitos anos no Brasil, que eram nossos training partners, né? Tipo, jogava horas e horas e horas de tênis, procurava o cara que tinha a direita melhor que a sua para você melhorar a sua direita, e aquele diálogo entre o coaching e os amigos de tênis é fundamental, e eu tento levar essa lição sempre na minha comunicação. Quando eu estava na faculdade também, achando quais são os amigos que você pode aprender, essa área de... Acho que às vezes a gente não passa tanto tempo querendo aprender, e eu hoje em dia, tendo mais de 20 anos de trabalho, eu todo dia pratico escutar para aprender. Listening to be wrong é um termo que eu uso aqui nos Estados Unidos. Legal. Então, qualquer hora que eu não entro numa reunião pensando que eu já sei tudo, mesmo que eu já tenha experiência, mesmo que minha cabeça já seja feita num tópico, eu tento escutar e saber o que eu posso estar errado aqui, o que eu posso aprender de novo.
e é fascinante o que você pode aprender nesses momentos e os relacionamentos com as pessoas. Acho que é isso que você aprende, sempre aprendendo coisas novas dos amigos. Inclusive, Nicolas, eu e você tivemos... Lembro quando você queria começar a fazer esse podcast, nós estávamos conversando aqui uns 2 anos atrás, não sei, Isso. inclusive lá falando da Fez um jornada. ano agora de aniversário o podcast, mas nós estávamos falando disso há mais tempo, né? Foi bem nessa época, bem lembrado. Exato. Então... É o long life learning, né, Vitor? A gente está o tempo inteiro aprendendo. Já várias pessoas que passaram aqui pelo podcast falaram sobre isso, que a gente tem que... Sempre. Mais hoje em dia, com a velocidade das coisas, a gente tem que estar sempre aprendendo e aberto a aprender, né? Como você falou, você não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, eu não sei, o Nick não sabe. Então, entrar com a cabeça aberta e dois ouvidos e uma boca só, né? Que é o que a gente, que é o que a gente brinca. Isso é mundial, né? Esse é o que tu fala mundial. E contexto real do momento também, né? Você pode ter lições que são parecidas na vida, mas o que está acontecendo hoje, nesse momento, ao redor de você, talvez não seja a mesma coisa que esteja acontecendo numa lição que parece ser parecida, né? Então, essas lições ajudam você comparar as rotas, né? E tentar fazer o melhor trabalho possível. Com certeza. E nós tivemos a oportunidade... desculpa, fala, Gal. Eu ia perguntar para o Vitor aí como é que ele caiu nesse mundo de empresas tecnológicas, porque ele estava lá no tênis, foi para faculdade, e como é que você veio entrar nesse mundo de empresas de tecnologia, as startups que você começou, a parte de fundação, como é que você entrou nessa jornada? Então, eu comecei na faculdade na área de Computer Science, na verdade, né? Ciência de computação. Eu já era meio ligado no computador. Meu pai, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 6, 7 anos de idade, ele tinha um cara lá, um analista de sistemas da empresa, que era o computador, né? O cara que sabia de computador da empresa. Então, ele vinha, dava aula pra gente em casa, tipo, aprendendo MS-DOS, né? Aquelas coisas bem básicas mas até typing, né? Já era básico. Então, eu já tinha um interesse. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu entrei na área de ciência de computação. E o momento crucial de que mudei para comunicação foi... lá nos Estados Unidos tem muitas aulas eletivas, né? Que você pode trazer aulas que são paralelas ao seu curso. Então, eu escolhi Public Speaking, que é para falar ao público, né? Uma das aulas que dizem que era uma aula muito grande, que você podia ter com várias pessoas da escola, e eu achei que seria interessante, de qualquer forma, qualquer trajetória de carreira, eu teria que aprender a falar ao público, né? E quando eu fiz essa aula, o professor lá, um cara era um grande executivo de uma loja famosa de brinquedos, Toy Stores, e comecei a trabalhar com ele, ele falou para mim, olha, eu acho que você talvez esteja mais dom natural para comunicação, ou international business. Eu já gostava muito de entender culturas, né? Como eu disse antes, na primeira experiência com o tênis, há muito tempo atrás. Então, ele que foi uma pessoa fundamental em eu escutar aquele momento e falar, vou fazer um pivot, vou mudar de carreira, vou mudar a minha escola e vou focalizar em comunicação. Então, foi esse momento que realmente transformou tudo para mim. E nós estávamos falando um pouco do profissional moderno, vamos colocar dessa maneira, da atualidade. O hard skill, aquilo que a gente aprendeu na escola, ele não é tão hard, assim, ele está mudando a todo momento. O soft skill de lidar com pessoas é cada vez mais importante, por mais que tenha IA e tudo mais. Mas, assim, quando você vê esses profissionais se destacam, o que tem além dessa parte do conhecimento? É a capacidade de fazer um storytelling? É a capacidade de se colocar no lugar do outro? Falar a linguagem de negócio? Como que você vê esse executivo com boas capacidades? Né? Executive skills, né? Como a gente chama aqui, a mala de ferramentas que você tem que ter hoje em dia é muito grande. Inclusive, se eu voltar tipo em 2012, quando eu virei um executivo aqui nos Estados Unidos, que eu usava lá e o que usa hoje é diferente. Então, eu acredito que nesse curso dessa viagem de carreira, você vai adicionando ferramentas, mas as coisas que você falou são umas coisas fundamentais, né? Tipo, hoje em dia, você construir uma história para explicar um pitch, para explicar o investimento que você está fazendo, é fundamental. Você não pode... Não tem como você crescer em business hoje sem ter essas fundamentais de storytelling. Eu acho que é muito importante, uma das coisas que eu digo que é a base é relationships, né? Relacionamentos é muito importante. Não é relacionamento de conhece as pessoas, ok,
Não, você tem que entender, tem que fazer o esforço de entender qual que é o objetivo dessa pessoa, como é que eu posso ajudar esse parceiro, como é que esse trabalho vai afetar outros parceiros, e você precisa estar trabalhando em relacionamento, nunca para. Pode ser a mesma pessoa que eu conheço, Nicolas, há, sei lá, quase 15 anos já, sempre trabalhando no relacionamento. O relacionamento nunca se para, né? Você está sempre moldando e ajudando. Mas hoje em dia, uma outra coisa que eu acho muito fundamental, que eu adicionaria aqui, que eu focalizo muito, é você tem que saber a sua audiência. É Bom muito ponto. Para quem fácil. você está falando? É muito. Hoje a corrida da nossa vida, né? A gente tá indo, bom, reunião, casa, amigos, e a gente não tá parando e pensar em cada momento uma audiência diferente. Você pode estar conversando amanhã com o seu CEO, entendeu? A audiência aqui é mais business. Então você tem que estar. Qual os objetivos dele? O que nós falamos a última vez? Você tem que estar bem focalizado na audiência. Aí depois você mudou para uma. Você está falando com um time de produtos. Eu estou sempre mantendo várias notas para mim talvez contextualizar a conversa com a audiência. A mesma coisa quando chegou em casa. Chegou em casa, você vai falar com a sua família, não adianta você querer falar com sua esposa do jeito que você está falando com o seu CEO. E às vezes acontece essa transferência é muito rápida, você não pensa. Então, eu acho uma coisa que eu tenho ficado muito focalizado nos últimos anos para ser bem específico na audiência, em cada momento, bem intencional. Pensar, ok, estou entrando nessa. Estou agora com meus filhos. Então agora eu tenho que. É uma atitude diferente, é um objetivo diferente. E você consegue moldar melhor durante o dia quando você pensa bem na audiência. Isso é muito fundamental. Aí ao se preparar também, né, Vitor? Acho que você, como você falou, conhecer a audiência, quando é num ambiente mais controlado, você já conhece as pessoas, né? Mas quando você vai para um ambiente, quando você está para uma empresa, vai visitar um cliente, alguém que você nunca viu na vida, minimamente fazer uma lição de casa, de estudar o LinkedIn da pessoa, dar uma bugada no que ela no que ela fala, para se posicionar melhor, né? Acho que isso vale para todo tipo de relacionamento que a gente tem, e eu acho o profissional que consegue fazer isso se destaca de uma forma que pouca gente entende como que ele consegue, mas na verdade o que ele consegue é porque ele se dedica e ele faz isso, ele investe tempo em se preparar, né? É muito importante, é muito bom que você trouxe isso, Glauco, porque se você tiver um espectro, né, de relacionamento, tipo, tem vezes que você tem que trabalhar muito, pessoas novas, está conhecendo alguém, então você vai ter que fazer o seu homework, vai ter que trazer vários dados novos, ou uma pessoa que você conhece sempre, mas também tem que ter ele contexto real, o que está acontecendo no momento. Então, tudo isso precisa, mas, por exemplo, uma coisa que eu faço, como eu já fazem mais de 10 anos, com certeza. Todo domingo eu acordo muito cedo. Seja lá onde eu estiver, eu acordo geralmente 5 da manhã e eu armo a minha semana de domingo de manhã. É o meu horário antes de todo mundo acordar. É exatamente o que você falou. Tipo, eu penso assim, ok, eu olho o meu calendário e falo, ok, quais as reuniões que eu tenho, o que eu vou ter que precisar preparar, ou aqui eu preciso de mais espaço para mim poder fazer uma preparação antes da reunião, ou aqui tranquilo, eu olho na audiência, olho nas minhas notas. Isso é uma coisa que já está no hábito. Eu gosto de esporte, né? Qualquer um cresce, tem que dar sua corrida aí de manhã, seja lá o que for. Tipo, eu usei isso muito da minha lição do esporte. Tipo, eu sou bem focalizado, é um drill para mim, na verdade. Domingo pode ser até férias. Eu até, na verdade, não me atrapalha. As pessoas falam, mas todo domingo na verdade, fico até ansioso de levantar e já afirmar o que precisa fazer para ficar preparado, porque eu me sinto muito mais seguro o que vai estar na frente se eu fazer essa preparação. Então isso para mim é religioso, eu não perco de jeito nenhum. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Tenho certeza que vai ser muito válido para a nossa audiência. E me conta uma coisa, você terminou a faculdade, você empreendeu, você tinha a sua empresa, começou a prestar serviço para outras. Conta um pouco dessa parte da jornada também. E qual era o foco do teu business naquela época? Então, vamos começar a jornada na primeira coisa que eu relatava aqui, seria uma empresa de antivírus chamada Bitdefender. E essa é uma empresa que era baseada na Europa, né? E eles estavam abrindo o primeiro escritório dos Estados Unidos. Então, minha primeira experiência mesmo grande aqui no mercado foi, ok, você é a primeira pessoa nesse mercado aqui para essa empresa. Então, foi uma experiência muito grande, porque você trabalha como empreendedor, porque você está sozinho. Sim, eu estou numa empresa, mas
tô aqui, gerente de marketing, gerente de relações públicas, eventos, Parceiros, recepcionista, tudo. Mas foi o começo mesmo, foi a época que eu percebi da importância de colaboração também e relacionamentos. Então, era uma empresa romênia que nunca tinha abrido office nos Estados Unidos, então eles tinham um escepticismo, não existia aquela confiança ainda dos Estados Unidos. Então, eu investi muito, eu ia muito para a Romênia para entender as pessoas, por que eles estavam com medo de investimento. Por exemplo, uma coisa que eu percebi logo no começo, falei, igual do Brasil, a moeda deles e a moeda dos Estados Unidos são muito diferentes, né? Lá é lei. Então, quando a gente falava assim, aqui nos Estados Unidos, $1 milhão foi investimento, não achava nada. Você traduzia para 400 milhões de lei. Então, virava um negócio assim, uma conversa diferente. Então, só entender uma coisa parece que básica de negócio ajudava você a traduzir o valor dos seus investimentos. Então, nessa época eu comecei a entender, eu preciso entender muito quem está no outro lado, porque eu não posso assumir quem está lá, que é o CEO de uma empresa, é o mesmo de um CEO daqui dos Estados Unidos, o mesmo CEO no Brasil, não é. São diferentes, culturas diferentes, de onde vieram e tudo mais. Então, essa foi uma época boa de aprendizado. Acho que para a sua pergunta de empreendimento específico, foi a minha segunda oportunidade. Eu entrei numa agência de comunicação, que era bem pequena. Dessa que eu lembrei, eu lembro dessa agência. E essa agência, eles bem estilo. Foi a minha primeiro trabalho aqui primeiro ou segundo, no Vale do Silício. Eu tinha mudado para o Vale do Silício. Chegaram aqui em 2008, na época da crise financeira. Right, e essa empresa. Não, perfeito. Never a good time to start something, como dizem aqui, né? E essa foi uma sorte, que eu entrei num lugar que eles queriam que as pessoas que entrassem serão empreendedores. Eles só te davam uma plataforma aqui. Nós estamos uma empresa que você pode usar o website, mas você precisa criar o seu negócio, né? E para mim, quando eu já tinha essa experiência na área de cybersecurity da Bitdefender, eu fiz um business plan, falei, nós vamos. Nessa época a agência não estava focalizada em enterprise software e cybersecurity. E eu falei, eu vou criar um grupo que vamos focalizar só em empresas de cybersecurity e cloud. Porque estava aquela época de 2008, 2009, 2010, a cloud estava começando a bombar. Era a época que a AWS saiu, Azure e tudo mais. Então eu tive meio a visão, conversando com várias pessoas, que seria um momento bom de focalizar, criar um grupo específico, dedicado, né, como se fosse um grupo, e deu certo. Então foi a experiência de empreender dentro dessa empresa Horn Group. Criei um time, fiz um business plan, tive que mudar, contar a história para a fundadora, por que eu vou fazer isso, mostrar dados de mercado, por que essa área de crescimento, experiências próprias. E foi nessa época mesmo de storytelling, né, porque eu tive uma coisa que eu coloquei, que era um risco grande, bem diferente, que eu nunca tinha visto, que era, nós vamos trabalhar com essas empresas por um custo, né, que as pessoas estão pagando, mas no nosso upside vai ser em pegar estoque dessas empresas, ações. Então foi uma coisa diferente. Eu falei que era um pitch, na verdade. Você chegava na frente das empresas, nessa época era a ServiceNow, que eu peguei, a Splunk, Twilio. A Splunk também? Isso. Então eu chegava para eles e falei, na época era 100 milhões. Na época era startups. 100 milhões a 200 milhões de trajetórias. Só que para você chegar para eles e falar, eu quero tanta parceria que eu vou trabalhar por ações, não vou trabalhar só pelo fees. E foi uma coisa que alguns estão falando, não sei se vai dar, não sei como é que vou ter que conversar aqui, mas no final, todas as parcerias que nós fizemos, que a gente estava realmente, tinha o mesmo objetivo, foram as parcerias melhores. Então, foi nessa época mesmo que a gente criou um time forte, aí vem aquela aprendizagem de trabalhar com pessoas que são melhores que você, né? Tipo, passei muito tempo, entrevistando pessoas, perguntava. Lembro que essa época que era o comecinho do LinkedIn, que ficava fuçando lá, e eu fazia cold calling para achar pessoas, ligava para empresas um cara de comunicação de empresas maiores, falava, você conhece alguém? Alguém trabalhou com você que era muito bom, que não está trabalhando hoje? E comecei a pegar nome e comecei a recrutar. Então, aí consegui fazer um time que realmente de world class. Hoje um time de pessoas que algumas pessoas estão trabalhando comigo, outras pessoas estão liderando comunicações em grandes empresas no mundo, e nem sabia na época que era esse grupinho que viraria um monte
de communications fans, mas foi essa época realmente foi empreender, foi ter uma visão ter uma visão clara de onde eu queria ir com cybersecurity enterprise software, a importância de realmente de investir em ter um time forte, investir, treinar, ir atrás, não era só pegar pessoas, não, era tempo grande mesmo investindo, e a storytelling, né, porque eu tive que contar uma história diferente para a fundadora da empresa e os clientes também, para eles aceitarem esse novo modelo de fazer negócios, e as parcerias duraram vários anos e foram muitos sucessos que, no final, essas parcerias foram que me ajudaram a ganhar emprego no futuro. Pessoas que eu trabalhei na ServiceNow me ajudaram a pegar um trabalho na FireEye, o pessoal da FireEye me ajudou a pegar na Cisco, e essa coisa que é muito interessante hoje em dia, até hoje, as minhas oportunidades só têm aparecido dentro da minha própria network mesmo, que começou nessa época. Não, então faz todo sentido o teu título aqui no nosso podcast, não? Communications MacGyver. Adorei. É isso aí. Sempre tentando dar um jeitinho, né? Que é a arte de comunicação. Realmente, isso é uma coisa que... E eu diria assim que, na verdade, um momento muito fundamental também foi durante a pandemia em comunicação. As empresas perceberam que, como é que eu vou comunicar com os empregados? Como é que eu mantenho todo mundo motivado? Então, desde lá, 2020 para cá, a área de comunicação está virando muito, muito fundamental, e eu consigo ver mesmo os investimentos na minha própria empresa, os amigos na network, eles estão ganhando muito mais investimentos, porque comunicação hoje não antigamente era um braço de marketing, ou trabalhava em algum departamento. Hoje não, hoje a gente tem um assento mesmo, uma cadeira, né, como dizem no Brasil, dentro do management, porque a gente é uma função de business. Ô, Vitor, e o nosso jeitinho brasileiro, essa forma de se virar que a gente tem naturalmente, é muito diferente do modelo americano, dos outros lugares? Em você como comunicador, a gente tem uma certa habilidade maior de se safar de situações ruins por esse jeito nosso, por essa nossa cultura? Pô, Glauco, na verdade, o jeitinho brasileiro ajuda muito e às vezes atrapalha. Então, depende da situação, né? Sim, na área de comunicação você tem que se lidar. Às vezes você tem que ter uma situação que você vai ter que falar com pessoas, vai ser difícil, e você tem que armar um esquema diferente, tem que fazer uma estratégia. Falar, não vou falar com essa pessoa antes que eu falar com essa pessoa que está na frente dele, para ele poder mandar mensagem. Então, isso é uma parte que o jeitinho brasileiro até ajuda, né? Você eu digo nimble aqui nos Estados Unidos, você tem que ser ligeiro, né? Tipo, tem que ficar bem rápido. Mas tem momentos também na área de comunicação que não adianta você querer criar uma coisa que não existe, né? Porque a comunicação é muito fundamental e tem que ser muito autêntica. Então, se você tentar ficar, vamos mudar, ter uma crise, querendo fazer as coisas parecer bonitas, não dá certo. Então, eu acredito que tem momentos que aqui nos Estados Unidos já usei esse termo com vários executivos, falando, sometimes you have to take the punch. Entendeu? Você tem que tomar mesmo aquela porrada e ok, você se levanta e trabalha de novo. Então não adianta, às vezes, querer mudar toda hora a história final, né? Tem momentos que são bem fatuais, você tem que acertar. É isso que foi lhe dado, você tem que aceitar e você tem que tomar e partir para frente. Mas usa de várias formas, assim. Perfeito. Uma coisa que eu lembro, assim, agora, um momento mais engraçado aqui, quando nós estávamos trabalhando na FireEye, estava naquele momento pre-IPO e tudo mais, né? Comenta um pouquinho como que é essa dinâmica, né, de alguém de comunicação nesse roadshow pre-IPO, e também as calls que você tinha que fazer, às vezes do meio de um campo de golfe, num lugar isolado, e as bolinhas passando para todo lado, assim. Como que é isso? Isso não mudou nada. Em comunicação, a gente é 24/7, né? 24/7, como diria, sempre, né? Porque tem esses momentos de comunicação acontece qualquer hora, né? E vamos falar primeiro da lição da FireEye de abrir capital, né? O que eu aprendi nessa época, e que foi, na verdade, aprendizado que eu usei na Splunk e na ServiceNow, na experiência anterior que eu falei, né? Que a gente trabalhou eles até abrir o capital. Aí, tendo essa experiência de abrir capital, me ajudou a ter experiência para levar FireEye. A primeira coisa que você tem que ter é uma visão muito clara. E visão, às vezes, você vê esse vision, né, em sites de empresas,
parece uma coisa banal. Aqui na Farai, na Okta, por exemplo, desculpe, free everyone to safely use any technology. Parece um slogan, mas não é um slogan, é uma visão. E a visão é clara, que a gente quer que todo mundo use qualquer tecnologia seguramente, entendeu? Então, quando você tem uma visão clara, você consegue transformar a sua empresa atrás de um objetivo. Então, todo mundo está remando na mesma direção. Isso é uma coisa que parece ser trivial, mas na verdade é muito complicado de você acertar isso. Isso é uma coisa que trabalho muito com executivos e tem vários conflitos de interesse. Não é tão fácil como se parece, como você vê nos slogans de empresa às vezes, né? A visão tem que ser muito clara. Então, na FireEye a gente trabalhou muito. A gente tinha acabado de pegar um CEO novo, né? O fundador da empresa ainda estava ao lado lá como um dos top executives. Então, tínhamos trabalhar. Uma visão dele não era tão parecida com a visão do CEO, porque o mercado estava evoluindo rapidamente. Então, o primeiro passo, acerta a visão, uma visão que você pode comunicar ao seu time e todo mundo pode ficar atrás. A segunda coisa, você tem que articular uma estratégia que é bem objetiva. O que eu diria aqui é assim, você tem que ter, não pode ser uma estratégia que você não entende quais são os pontos de referências para você chegar lá. E a estratégia também é uma coisa que requer muito trabalho, muita comunicação. Você tem que, às vezes tem até o posicionamento da estratégia é interessante. Às vezes nós temos 4 temas da nossa estratégia, mas você pensa assim, nós estamos comunicando com o investidor, vamos perguntar para a gente qual que é das 4 temas de estratégia, qual que é o mais importante para os investidores. Então, você coloca ele em primeiro no seu pitch deck. Então, você começa a pensar naquela coisa que eu falei antes, qual que é a nossa audiência? Nós estamos querendo abrir capital, nós estamos querendo ter investidores. Os investidores, o que eles querem? Aí você começa a modular um pouquinho como você se fala. A sua estratégia não é diferente para o investidor, para o seu cliente. É a mesma, mas do jeito que você se posiciona, a história talvez seja diferente. Então, na verdade, para a gente, na época do FireEye, foi uma visão muito clara que a gente queria ser realmente o ponto principal de network security. A gente falou, o mundo está abrindo, está todo mundo em vários lugares, então a network não é mais só o seu server, né? O network, ele expandeu. Então a gente queria ser, a visão era de ser o perimeter, né? De segurança de network. Isso antes da aquisição da Mandiant, né? E a estratégia a gente teve que articular com, na verdade, falando o ponto principal nessa época realmente foi mostrar para os investidores que a oportunidade de segurar o perímetro de network que estava crescendo era muito maior do que endpoint, porque na verdade os investidores estavam tudo ligado no endpoint. Era a época ainda de Symantec, de McAfee. Então, para você mostrar para eles que tinha esse mercado que crescia mais, na verdade não era só crescimento, a gente falava, esse é o mercado que vai ajudar as empresas a serem mais protegidas. Esse foi um ponto fundamental que realmente ajudou a gente sair com oversubscriber, né, como eles diriam. E também, a última coisa que eu falaria, Nicolas, no World Show, né, e você tem que ter a habilidade de também estar bem ágil em fazer modificações. Então a gente começou com um pitch, falamos com 3, 4 caras lá e falou, isso aqui a gente percebeu. Só olha a pessoa, você vê o body language, né? Isso não entenderam. Você ajusta aqui, vai dando uma nivelada, né? E vai ajustando como se o motor de um carro. E aí você vai chegando uma hora, quando a gente chegou no finalzinho, quando a gente tinha as apresentações maiores, falou, we got a pitch. Isso aqui era... E aí você já via todo mundo, yes, excited. Então, eu acredito em muitas coisas hoje em dia, você não precisa ter um pitch que é igual, e você tem que adaptar e evoluir dependente da audiência que você está comunicando. Só para o pessoal ter uma ideia, quando a gente fala de roadshow, quantas apresentações você fazia por dia? Vocês viviam no private jet, não era isso? Acho que era 9, a média foi 9 por dia. Foram mais de 45 apresentações em 4 dias, sem parar. É bem intenso mesmo, bem rápido, mas todo mundo se prepara, a gente já bateu nesses temas. Qual que é a nossa audiência, fazendo nossa lição de casa, qual que é a nossa storytelling, sabendo no momento, assim,
cada um tem uma função na storytelling, não é só uma pessoa falando o tempo todo. O CEO, você vai estar articulando a visão. Você aqui vai fazer essa parte, esse capítulo da estratégia. Você pega esse capítulo. Então, tudo isso que trabalhando nisso faz que funcione e é até divertido, diria. Até um negócio meio que é uma experiência muito legal e vale a pena para todos passarem por ela. Eu falo isso pela causa da Blockbeat. Na Blockbeat nós fizemos esse roadshow também. Foram 35, 40 reuniões, mas foi num espaço maior de tempo. Mas eu, como executivo, amadureci, sei lá, foi mais do que um MBA. Foi maravilhoso. Com certeza. E me diz uma coisa, Vitor. Por favor, fala. Perguntar agora sobre o mundo conselhos, assim, no mundo board. Assim, como é que você vê essa comunicação hoje dos CISOs, dos executivos de cibersegurança e tecnologia, um pouco mais, porque os caras da tecnologia estão há mais tempo nessa jogada, né? Mas cibersegurança, na comunicação com o board, como é que você vê isso aí fora um mercado mais maduro? Porque aqui no Brasil ainda é um mercado onde se bate muito cabeça, tem muita gente que ainda não consegue estabelecer uma relação com o C-level e com o board das empresas, por falta de skills, por falta de conseguir gerar um rapport ali, entender essa comunicação. Como é que você vê esse mercado e essa posição aí nos mercados mais maduros onde você atua? É igual água. Se você não tiver um processo de comunicação com os conselheiros, não vai funcionar. Nada funciona. E eu tenho visto também a evolução desse mercado, Glauco, muito, muito grande. Uma história aqui, tipo, nos meados de 2011, 2012, 2013, que não vai muito tempo atrás, uma década atrás, se diria, era a época dos Big Breaches. Eu estava na FireEye com o Nicolas, inclusive, com a Mandiant. Era a época que teve o Home Depot, a Target, se você lembrava, o Sony, aqueles mega breaches, né? E naquela época, o pessoal de conselho sabia que tinha um risco de cybersecurity, mas ninguém tinha planos de comunicação. Não era normal. Então, virava uma crise mesmo. Entrava na boardroom e aqui tentava criar na hora um playbook, usava tipo experiência de algumas pessoas. Nessa época, a Mandiant tinha muita experiência. O pessoal da Mandiant, que agora está no Google, fascinante. O Kevin Mandiant é um dos heroes da cybersecurity. Então a gente usava, mas era experiência, mas não tinha uma coisa codificada, né? Não tinha um rigor na operação para você saber se comunicar. E muitos executivos não sabiam nada de comunicação, na verdade, de crise, disso. Então, mas aí isso no meados de 2011, 2012, 2013. Aí você vai chegando, sei lá, em 2022, 2023 ali, eu vi uma transformação muito grande, porque o pessoal que administra as bolsas de valores começaram a falar, essas empresas têm capital aberto, tem o disclosure, fines, né, as multas, precisa ter um sistema, precisam ter um comitê, né, de cybersecurity. Não sei no Brasil aí, pelo que eu vi as minhas últimas conversas, não é comum ter um cybersecurity committee no conselho. Aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, se você não tiver, você tem o risco de multa, entendeu? Principalmente empresas públicas, empresas que não abriram capital, mais flexibilidade. Então, hoje em dia, o pessoal das empresas falam de risk de cybersecurity do mesmo jeito que falam de compensação dos empregados e M&A strategy. Tem o M&A committee, tem o cybersecurity committee. Então, a comunicação está passando em tudo isso mesmo, né? Mas o ponto que eu passaria aqui, que eu acho que é muito interessante, que eu aprendi no trabalho mesmo, caindo muitas vezes, uma coisa que ninguém pensa muito é o apetite. Apetite ao risco. Apetite ao risco. Todas as empresas são diferentes. Hoje, você vê uma empresa como um Facebook, Meta, eles têm um apetite para o risco muito grande. Eles querem trabalhar com a data de pessoais, porque ajuda o serviço deles. Então, eles vão estar trabalhando numa área bem gray, como diriam aqui, né? Estica bem a corda ali, né? Esticam bem. Então, aí você pode trabalhar com um plano de comunicação diferente, mais agressivo. Já tem... As pessoas querem estar trabalhando nos playbooks. Você pode fazer mais tabletop exercises e tudo mais. Mas você pode estar trabalhando, sei lá, para um hospital, onde geralmente o apetite para o risco, trabalhando com dados, é muito
seguro, né? Não é uma coisa que Ele tem fundamental. aversão ao risco, ele não quer nem ver o risco. Aversão, não quer, não. Inclusive, não querem trabalhar nessa área. Tipo, não vamos se preparar porque a gente não pode deixar que todo mundo saber que um risco desse pode acontecer aqui. Então, trabalha só com advogados. Então, varia, mas diria que realmente igual água, meu. Hoje as empresas não conseguem viver se eles não tiverem um plano de comunicação para cybersecurity. E não é só cybersecurity hoje em dia, né? Cybersecurity é uma coisa top of the board, né? Boards estão pensando o dia inteiro, mas de uma coisa também muito grande, tem crescido bastante, é como você se lida com o seu time, os empregados da sua empresa. Pode ser uma coisa política, que tem um sentimento muito grande dentro da empresa e as pessoas estão revoltadas com alguma coisa que mudou na política. Sabemos aqui nos Estados Unidos nesse momento. Então você tem que ter, como é que se comunica com os empregados? Quando que vamos agir? Se você não tiver esses planos já feitos, vira uma conversa, numa coisa que está bem armada. É muito tenso, né? Os nervos estão à flor da pele. Não é ali que você vai conseguir achar o melhor cenário. Eu queria trazer dois exemplos aqui que nós vivemos juntos. Uma foi de uma grande empresa de varejo que, quando ela teve esse grande ataque, um dos primeiros, ela decidiu dar exclusiva para um jornalista de uma região da onde ela foi fundada. Muito de coração aberto, assim, para enaltecer da onde que veio, porque era uma coisa delicada, mas os veículos de imprensa dos grandes meios acabaram se revoltando, atrapalhou um pouco. E o outro caso foi de uma marca de tênis que você havia comentado comigo, que eles faziam esses tipos de exercícios, de crises complexas, a cada 3 meses, assim, eu fiquei impressionado. Você podia falar um pouco desses dois casos reais? Grandes exemplos, Então, nesse primeiro exemplo que você falou dessa grande varejo, eles não, na época que ainda não tinha muito essas cyber hacks, né? Então, não tinha preparação, era só, usando os valores da empresa. E os valores da empresa é uma empresa do Midwest que é muito aberta ao público, então queriam falar com a comunidade deles. Só que quando eles tiveram essa decisão, o resto dos Estados Unidos ficou pensando, por que eles deram a informação para esse jornal e não deram para o resto? Então acharam que criou muito mais dúvidas. E mesmo que tenha a intenção boa, mas isso é o clássico exemplo de não tinham preparação, porque não era muito uma coisa que estavam pensando nessa época tão grande, né? Mas a outra empresa já tinha lidado com vários casos desse. E deu sorte que não aconteceu nada na mídia e tudo mais, mas eles já sabiam que a reputação da marca deles podia de um dia para outro mudar completamente. Então eles investiam, foi um mandato direto do CEO, mesmo falou, meu time gerencial tem que ficar ligado nos riscos, porque os riscos cibernéticos mudam toda hora, então nós vamos fazer um tabletop cada 3 meses. Então essa empresa, hoje em dia é uma das maiores, umas marcas que todo mundo conhece. Essa empresa, você nunca viu ser hackeada na mídia, provavelmente porque eles investiram muito, muito, não só no programa de segurança e tecnologia, mas também na área de comunicação, está preparado. Quando acontece alguma coisa, eles estão, eu diria que world class, realmente, porque eles estão preparando. Isso, no Spectrum, eu vejo muito isso. Na época da FireEye, eu ia para muito board meetings, né, de várias empresas, você via tanto assim, nunca foi preparado, ou uma empresa tipo, nós estamos totalmente preparados para isso. E hoje em dia, diria que a maioria das empresas que eu participo estão mais preparadas já tem algum sistema, tem um software de comunicação com o cliente, já limparam a database para saber como se comunicar, e já tem playbooks para tirar essa emoção do momento, para virar, aqui o playbook fala, se for esse risco, acertar com esse risco, é isso que é a solução. Então a gente segue muito disso hoje em dia, que é mais pragmático. E vamos supor que, assim, todo mundo ficou claro que está nos assistindo aqui, que tem que fazer, é muito importante, tem que começar a fazer agora, né? Para quando acontecer, tomara que não aconteça, nós termos a maioria das respostas. Mas, Vitor, vamos simular uma crise aqui, não necessariamente cibernética, pode ser, de repente, algum impacto na parte do meio ambiente, pode ser o impacto de um executivo tendo uma exposição que não gostaria. Tem como a gente ter uma linha de raciocínio, uma guia que funcione para essas grandes crises para a empresa? Respira fundo, coloca todo mundo numa sala e quem está nessa sala e como começa, como faz. Eu sei que não é tão simples quanto isso, mas tem uma linha geral? Sim, tem sim, Nicolas. E, na verdade, o time que tem que estar dirigindo
esse projeto é o time de comunicação. Então, eu diria que aos seus CISOs, hoje em dia seria uma boa começar com essa pergunta. Vai para o seu time de comunicação e fala, nós temos um plano de reduzir risco e crises de comunicação? Se não tiver, mostra recursos, manda entrevistas que viram para começar a bater o papo, né? Aí o time de comunicação hoje em dia, ele começa, a primeira pergunta é o apetite do risco, como eu te falei. Começa lá é o momento o inicial. Nossa empresa, aonde nós ficamos nessa área de risco? Nós estamos nem aí e estamos querendo, vamos levar. Aí você tem o time que você vai estar para essa empresa vai ser diferente de uma empresa que fala, não, nossa tolerância de risco não é grande e nós precisamos montar uma cadeira diferente aqui. Então, varia quem que vai estar na mesa, mas quem está fazendo a coordenação, o meio de campo, é o time de comunicação. Então, começa com o apetite do risco, aí você sabe quem que arma no time, depende dos dados que você tem, né? Tem empresas que vão estar bem reguladas pelo capital, tem empresas que são privadas, não se importam, então talvez não precisam do time de legal, advogados, outras precisam. O time de segurança está sempre lá na mesa, o time de CISOs é fundamental, porque eles estão vendo coisas que todo mundo não está vendo. Então precisa ter o time de segurança muito grande e precisa sempre ter o top. Esses planos não funcionam se você não tiver o CEO ou o General Management está totalmente engajado nesse plano, né? Então isso forma assim o risco, o time, e aí você começa a formalizar. O próximo passo é você fazer um ranking dos riscos que podem danificar o seu negócio em ala de escalas, diria. Então, qual que são os riscos que você está mais exposto, né? Se você é uma mineral, talvez uma coisa ambiente é o número 1, né? Então, modifica. Mas eu acredito que é muito importante, riscos hoje são milhões. Então, se você não tentar chegar com planejamento, que os riscos que vão abordar, podemos danificar nossa reputação e nosso negócio, você cria uma shortlist. Aí começa geralmente com 3 a 5 riscos, os riscos principais. E aí você começa a formalizar os goals, e aí o último passo, na verdade, é você criar o seu plano de comunicação por audiência. Então, ok, vamos supor que você falou essa empresa de varejo. Ok, nossa empresa de varejo precisamos ter um time grande, porque nós temos dados de cartão de crédito, porque nós temos dados de customers. Então, é um time de advogados, CISO, CEO, Customer, Store Manager, comunicação. Aí vamos, o que é o próximo? Qual que é os dados, qual que é as áreas de risco que a gente tem mais perigo? Roubo de cartão de crédito, roubo de login das histórias. Ok, great. Aí depois que você pegou esses riscos, vamos qual que é uma comunicação fazemos se roubar o cartão de crédito das nossas pessoas da nossa, que é os nossos clientes, como é que vamos comunicar para os investidores? Como é que comunicamos para a gerência da board, para os conselheiros, para a mídia? Aí você vai vai passando audiência e você vai criando seus playbooks, né? E aí você tem mas sobre o playbooks, na verdade, eles precisam ainda ter uma visão, precisa ter uma pessoa de comunicação sentada na mesa, que na hora que acontece, ok, vemos o playbooks, é isso que vai, mas o que está acontecendo ao redor de nós? Tem outro varejão que foi hackeado também? Tem outros problemas? Então você precisa ter essa análise que é muito que experiência que vem mesmo, na verdade. Nunca uma crise é igual a outra, né? O playbook nunca funciona igual. O playbook, ele sempre dá é importante, você falando do passo, na verdade, você faz uma atualização do playbook. Fala, ok, a gente viu uma coisa diferente aqui, atualiza. Mas uma coisa que eu vejo importante, diria, se fosse repassar a lição para a sua audiência, é o apetite de risco da empresa, saber quais são os 3, 4 riscos maiores que pode danificar sua marca e seu negócio, e depois criar por audiência o plano de comunicação. Isso é coisa que tem que trabalhar mesmo. E exercitar, isso tem que exercitar. Não adianta estar escrito e a gente não exercitar, trazendo ali uma temperatura e pressão como se fosse um caso real. Tem várias empresas do nosso mercado que geram esses exercícios, que não é só um tabletop, não é? Tem repórteres que eles colocam ali para
dialogar com os executivos, eles fazem uma notícia fake ali, que aparece uma televisão, como se fosse, no nosso caso aqui, né, um grande, não vamos falar o nome da televisão, mas num grande veículo de comunicação. E num desses exercícios que eu acabei participando, o próprio CEO, ele falou assim, eu não sou a pessoa ideal para me comunicar em um caso de que eu tenho um afeto, uma conexão muito emocional com tudo isso, eu não vou comunicar da melhor maneira. E elencou-se uma outra pessoa para fazer isso. Se não treinar, né, Vitor, não tem como sair bem do outro lado. Essa é a história da nossa vida, né? Estamos sempre aprendendo e treinando e ficando melhor em qualquer ato que a gente queira, né? Mas isso é fundamental. No ano passado, em agosto, a Okta, nós pegamos os nossos 200 maiores executivos da empresa e levamos para um off-site para trabalhar nisso. Falou, okay, se tiver os 200 VP, Uau. SVP, né, os maiores. Mas a visão era assim, ok, se a gente tiver uma crise muito, muito grande, como é que esse time, o top time, trabalha junto? Então, a gente se organizou em grupos diferentes, de cada um cuidando de uma área, e fizemos, tivemos repórter, tivemos televisão, e fizemos um real time, várias lições grandes que aprendemos de como a gente tem que lidar, com as pessoas que seriam melhores para colocar nessa hora do risco. Então, isso é fundamental que praticam, com certeza. Glaucão, está acabando, hein, meu amigo? Eu teria 1000 perguntas aqui para perguntar para o Vitor. Tem alguma que você gostaria específico? Tem uma que eu não posso deixar de fazer. Vitor, ano passado eu estava na RSA Conference, num bate-papo com o Joe Sullivan, que era former CEO da Uber e tal. E ele fez uma pergunta super legal, assim, na audiência, era uma audiência selecionada, poucas pessoas, 50 pessoas, falando assim, quem aqui está pensando em se retirar da cadeira de CISO por causa do personal liability? E meio que, 100% da audiência ali dos Estados Unidos levantou a mão. Isso realmente é uma realidade? Você está vendo isso na prática? O personal liability veio como um rolo compressor para cima do CISO. A gente sabe, o peso a gente sabe que a gente tem, agora vem a responsabilidade formal por esse negócio. Como é que está isso? Porque a gente espelha o mercado americano no Brasil, a gente sabe que logo mais a chance disso aqui acontecer no Brasil é muito grande. Como é que está isso aí? Isso é sempre uma evolução, né? Tipo, alguns anos atrás começou, várias empresas estão sendo hackeadas, mas algumas divulgam, algumas não divulgam. Então aí começaram, vamos começar com uma regra que tem que divulgar. Se acertou até um threshold de risco, eles têm 90 dias para divulgar. Aí o que mais? Depois dessa lei estava em efeito por um tempo, aí começaram a falar, quem mais é responsável aqui, né? E acabaram chegando com a conclusão que o CISO, hoje em dia, ele é muito responsável por essas decisões. Como acabamos de falar do plano, né? De estar ali na mesa, decidindo se divulga, não divulga, se preparando, praticando ou não praticando essas coisas. Então, a responsabilidade é muito, muito grande, porque nós estamos lidando com dados pessoais, com a identidade de pessoas, identidade de empresas. Então, o que a gente tem visto realmente é que isso vai crescer, vai ficar mais e mais difícil para CISOs, só que o que eu tenho visto é o CISO stepping up. O CISO falou, é a minha responsabilidade, então vou ter um comitê forte na board, no conselho, e agora o que eu tenho visto muito é pessoas, os CISOs pedindo para o conselho trazer pessoas de experiência de segurança, para estar na board. Às vezes as boards hoje em dia tem muito cara de software e não tem um cara que é um security, um outro CISO. Então eles estão pedindo, mas vamos trazer outros parceiros para o conselho para me ajudar, ter a responsabilidade, ter o conhecimento, ou vamos fazer investimentos altos para ter auditoria maiores, vamos praticar, vou trazer a empresa toda junta para fazer praticar e vamos usar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu diria que teve, talvez no começo dessa época aí, depois da coisa que aconteceu com o Sullivan, né? Teve aquele momento, uau, de medo, natural, todos. Mas que eu vejo a indústria resiliente mesmo e pensando, mas não, nós não vamos ficar só com medo, nós vamos tentar avançar. E isso aqui são umas coisas que nós estamos aprendendo para avançar e melhorar. E eu diria que hoje em dia, no caso realmente da Okta, por exemplo, nós estamos crescendo o investimento de segurança muito, muito mais, porque a gente é a área que a gente vive, então sim, não adianta ficar aqui no canto esperando e
dar desculpa para o outro, ou não querer ter responsabilidade, ou mudar de país para não poder ter essas multas, essas regras, tem que fortificar, né, o nosso forte. Então é isso que a gente tem focalizado, e eu tenho visto muitos parceiros, outras empresas na mesma condição, pensando realmente em, tipo, vamos fortalecer o nosso time, fortalecer o conselho e vamos tentar ajudar essa... Na verdade, todo mundo está cansado, né? Porque fazem 20 anos que a gente coloca mais tecnologia, gasta mais, e os hacks continuam, né? Então, a gente tem que ter um momento que a gente vê a indústria ganhando mais do que os hackers. Não, você viu, ô Nick, só um coach que eu peguei da fala do Vitor aí, acho que é legal reforçar para os nossos amigos CISOs que estão nos acompanhando. Não tenham medo e não tenham ciúmes de colocar um outro CISO mais experiente ou tão experiente que nem vocês para te supervisionar, para te apoiar, para ser um parceiro, para ser um advisor seu, seja num comitê de risco, num comitê de auditoria, num board, ou até um advisor do seu comitê de segurança com gente de fora. Acho que isso só agrega e faz com que você tenha mais segurança daquilo que está fazendo. E se um problema, quando ele acontecer, você não fique somente você como responsável. Você tem uma responsabilidade compartilhada com um advisor externo que está girando, que está vendo as coisas acontecendo ao redor do mundo. Então, assim, não tenham ciúmes. Vamos se ajudar. Nós temos um deputy CISO. Hoje em dia tem muito isso. Tem o CISO e tem o deputy, que é o tipo secret, mas é fortalecer mesmo. Tem que ter isso. A batalha nossa hoje em dia é muito diferente, não é? Contra hackers, contra esses nation states. Sempre. Sempre melhor juntos. E só uma última aqui que eu lembrei que a gente também não colocou ali em itens, né? Vitor, um conselheiro ali que não tem tantos conhecimentos em cibersegurança e de repente o CISO está falando muitas coisas técnicas ali. Como que ele poderia assim falar, com licença, eu precisaria entender um pouco melhor e eu vou te fazer 2 perguntas que eu gostaria que você, CISO, não respondesse tão técnicas. Como o conselheiro consegue ter ideia se a maturidade está boa, se o barco está indo na direção certa? Você teria alguma dica para a nossa audiência? Eu voltaria no ponto que eu falei sobre os riscos. Quando o conselheiro conhece os riscos principais da empresa, tipo, a pergunta seria, senhor Glauco, se hoje todos os cartões de crédito da minha empresa foram hackeados, qual que vai ser o impacto no nosso negócio? Vocês já fizeram uma matemática disso? Se for uma coisa ambiental, se acontecer esse desastre lá, nós vamos continuar operando ou não vamos operar? Então, eu sempre acho interessante você fazer a conversa, é uma conversa de risco, entendeu? Sim. Então, quando você conhece onde está o risco, você consegue triangular as respostas técnicas e ajuda os CISOs também a pensar que não é só a parte técnica, você tem que pensar no business, né? Então, se esse é o risco, qual que vai ser o impacto na área de marca? Já conversei com o meu time de comunicação, advogado, já sei que eu vou estar lidando com essas butas. Então, se você consegue saber tudo isso, você pode falar responder para o conselheiro de uma forma que volta ao que o conselho quer fazer, é diminuir o risco, né? E aumentar as oportunidades de negócio. Então, eu acho que isso é uma coisa que às vezes não pode ser uma conversa aberta. Você tem que estar centralizada numa coisa que já foi trabalhada. Nós entendemos juntos, todos, sentados nessa mesa, que esses são os riscos que nós temos que trabalhar juntos para diminuir, e essas são as oportunidades que nós temos que trabalhar juntos para crescer. Então, se você manter a conversa nisso aí, realmente um se ajuda e não tem um certo, um errado. A gente está trabalhando junto, mas pelo menos está direcionados no mesmo ponto, que é o importante. Perfeito. Vitor, alguma pergunta que você gostaria de ter respondido aí, que a gente não te perguntou? Alguma última colocação da sua parte? Talvez uma pergunta que realmente perguntam para mim bastante é a diferença de trabalhar com empresas no Brasil e em outros mercados. É uma coisa assim. E tem diferença, né? A diferença cultural é no mundo todo, né? Trabalhando no Japão é diferente de trabalhar nos Estados Unidos, em todo lugar. Mas, então eu acho que é importante, uma coisa básica para todo mundo saber, principalmente hoje em empresas multinacionais, para você entender a cultura de todos. Como essa cultura funciona, cultura na empresa, cultura das pessoas, onde eles estiverem trabalhando, é muito importante. E o ponto final é trazer o círculo de volta. É isso aí. Se todo mundo tiver uma conversa que está baseada na área dos riscos e oportunidades de negócios, você vai estar todo mundo trabalhando e vai conseguir
aumentar a resolução dos objetivos, né? Então, isso não muda. Então, no mundo, culturalmente, sim, o Brasil, a gente tem uma cultura diferente. Você falou, os CISOs não estão sentando na mesa em todos os lugares, como sentam nos Estados Unidos. CISO, hoje em dia, é report to the CEO. Sempre, 100%, né? No questions asked. Mas o que não muda é isso. O que não muda é você tá todo mundo centralizado na mesma conversa, no mesmo objetivo, falando do mesmo risco. Quando todo mundo não está consciente ter os mesmos objetivos e os riscos falando mesmo, aí a conversa realmente começa a ficar fora do campo. Aí vira complicado. Meu amigo, gostaria muito de agradecer aqui a sua parceria de sempre, a tua disponibilidade para estar aqui com a gente. Vitor de Souza está lá no LinkedIn, podem buscá-los, adicionar. Acho que daqui a pouco 1 milhão de seguidores novos estarão no seu LinkedIn aí da nossa audiência. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho e mesmo longe de casa, aí sempre levantando a bandeira do Brasil. Nós ficamos muito felizes. Sempre, sempre. Continue o trabalho de vocês aí, foi bom conversar com vocês e estarei ligado aí nos próximos episódios para continuar aprendendo. Muito bom. Obrigado, Vitor. Prazer. Obrigadão. Contigo e vamos... Um abraço grande para todos. Valeu. Glaucão, que convidado, hein? Olha só que bacana, hein? Espero que a gente consiga ter essa cadência de ter mais convidados internacionais, mas também temos uma novidade essa semana, né? Esse QR Code vai levar vocês para o nosso Spotify. Fala um pouco dessa iniciativa aí que a gente conseguiu colocar no ar finalmente, Glauco. Pois é, muita gente pedindo, pô, eu quero ouvir vocês, estou na academia, estou no trânsito, estou no carro, estou no transporte público, quero ouvir, estou ali, putz... E a gente ficava amarrado na questão do YouTube, né? Fizemos um esforço aqui de conseguir viabilizar isso e colocar os episódios agora no Spotify. Estamos subindo, já estou com quase todos ali prontos para ser ouvido. Convidamos vocês a se inscrever lá, poder rever ou reouvir, né? Vamos dizer assim, os episódios que vocês já viram, acompanhar por ali, dar mais essa possibilidade é o que a gente faz, colocar o nosso conteúdo das melhores formas e mais abrangentes possíveis, para que todos possam acompanhar e ver e no lugar que tiver, né? Onde tiver a oportunidade, poder ouvir ali um episódio, ouvir uma pílula, um pedacinho, poder se manter sempre em constante atualização com aquilo que a gente coloca aqui, que a gente não vai parar. Estamos só diversificando o nosso público, aumentando a nossa capilaridade, mas sempre trazendo conteúdo de qualidade. E se esse conteúdo chegou para você através de um corte ou uma outra plataforma, aqui também está o QR Code do nosso canal no YouTube. Estamos chegando ali a quase 1.700 inscritos. Tem um episódio que já vai passar ali mais de 1.000 visualizações. A gente está bem contente com esse resultado e isso é graças a vocês. Obrigado por compartilharem, por nos seguirem e fiquem no aguardo. Mais conteúdo em primeira mão e de altíssima qualidade aqui no Conselho e Conselheiros.